Estão faltando 2 meses para Porto Alegre completar 250 anos. E hoje a gente vai mostrar, ao longo do Bom Dia Rio Grande, algumas iniciativas que estão sendo planejadas aqui na capital dos gaúchos. Na semana passada, a Prefeitura apresentou o primeiro projeto que se encaixa na nova lei do Programa de Reabilitação do Centro Histórico. E o Léo Sabala Júnior está lá no local para nos mostrar e nos contar mais sobre esse prédio. Léo. Simone, olha, é um prédio que tem história aqui em Porto Alegre, viu? Deixa eu só começar então falando da primeira história que eu quero destacar sobre esse prédio que fica na esquina da Mauá com a Caldas Júnior, de frente para o Guaíba. É um dos locais mais conhecidos de Porto Alegre, mas que vinha abandonado há muito tempo. Muitos vão lembrar o que eu vou dizer aqui. Esse prédio foi onde, em 2006, assaltantes começaram a cavar um túnel, olha só, um túnel para assaltar o Banrisul. O fato foi amplamente noticiado na época, ganhou as manchetes do Brasil inteiro. Essa quadrilha acabou sendo presa depois, o assalto foi frustrado, foi naquela época do assalto ao Banco Central. Enfim, essa é só uma das algumas histórias que esse prédio tem que o tornam uma das referências aqui de Porto Alegre. Mas agora esse prédio quer virar referência por um outro viés. É o primeiro projeto, Simone, da chamada nova lei do centro de Porto Alegre. Vai ser todo revitalizado, reformado, já está sendo. A gente está aqui com o Kleber Sobrinho, que é um dos investidores aqui desse local, e eu já começo lhe perguntando, Kleber, o que levou vocês a investirem nesse prédio, que para quem é de Porto Alegre conhece? É uma estrutura que é completamente abandonada, mas vocês agora estão apostando aqui nesse local. O que levou vocês a fazer isso? Bom dia. Bom dia. Um entusiasta do centro, e uma das coisas que sempre me trouxe é qualquer porto-alegrense, não importa se ele mora na Zona Sul ou na Zona Leste, a distância que ele está do rio, se ele está a 100 metros ou a 15 quilômetros do Rio Guaíba, ele tem o maior prazer em falar que ele tem vista para o Rio Guaíba, se ele tem uma janela para cá. E quando nós entramos no prédio, mesmo ele um prédio sujo, abandonado e com muito lixo, subindo os andares aqui, contemplando a vista do Guaíba, eu sabia que tinha algo a mais. Então a gente vai viver um novo ciclo aqui no centro, e isso que me motivou justamente a acreditar nesse negócio, por todo esse movimento que está acontecendo por aqui e os investimentos que acontecerão em Porto Alegre, no Centro Histórico, por conta do nosso aniversário de 250 anos, agora em março. Bom, a revitalização do centro de Porto Alegre é a nossa pauta de hoje do Bom Dia Rio Grande, fora do estúdio. A nova lei do centro, Kleber, incentivou vocês a assumir aqui, ou por causa da nova lei foi possível fazer esse investimento aqui nesse prédio, que é o primeiro projeto desse novo plano diretor, digamos assim? E a gente iniciou as tratativas desse negócio antes mesmo de a gente conseguir esse programa de reabilitação do centro. Consequentemente, acabamos sendo beneficiados disso, que veio após a nossa compra. Mas a gente apostou nele antes mesmo disso. Sabíamos que esse movimento ia acabar acontecendo, mas realmente o plano de reabilitação do Centro Histórico nos possibilitou a melhorar ainda mais as áreas condominiais aqui desse prédio e fazer com que ele realmente tenha mais espaços, não somente para a parte privada, as pessoas que morarão aqui, mas também para o público em geral. Antes da gente avançar um pouquinho mais nas alterações que a nova lei do centro trouxe, que proporcionou a reforma aqui, deixa eu recuperar contigo alguns pontos históricos desse prédio aqui. Eu comentei do assalto, que é um marco aqui para esse prédio, a escavação daquele túnel. E esse prédio foi muito conhecido também, Kleber, por uma ocupação, a chamada ocupação Saraí. Muitos moradores, pessoas viveram aqui nesse prédio numa ocupação. Como é que vocês lidam com esses aspectos? Essa ocupação, ela é lembrada por vocês ainda? Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi procurar pessoas ligadas à ocupação Saraí, para tentar de alguma forma criar alguma ação social com eles, e até mesmo entender onde é que estavam essas famílias, para onde que elas foram, como que a gente poderia de alguma forma ajudar aí essas famílias. Nós retiramos muitos lixos aqui que foram destinados a cooperativas de Porto Alegre, então metal, madeira, papel, foram todos destinados de forma consciente, e a gente queria também de alguma forma também ter uma contrapartida com as famílias
famílias que residiam aqui no passado. A gente não conseguiu ter acesso a nenhum representante da ocupação Saraí para criar alguma ação social, saber se precisa de alguma Fica coisa. o recado, né, Kleber? Fica o recado aí. Pode entrar em contato com a empresa, a Recons, né? E, enfim, com certeza. até estabelecer alguma ação social aí nesse sentido. Faz parte da nossa identidade e de umas coisas que a gente faz a cada obra que a gente reconstrói, recuperar as coisas que não, de certa forma, têm mais valor para uma obra nova e poder destinar as pessoas que têm mais vulnerabilidade. Agora, Kleber, esse prédio aqui vai ser um prédio de apartamentos, basicamente, com acesso ao público também, mas eu quero falar aqui da localização dele. A gente está na Avenida Mauá, de frente para o Muro da Mauá, de frente para o Guaíba, uma vista belíssima, mas que, historicamente, não é um local para moradia, para moradores. O Porto Alegrense sabe que a Mauá é para passar de carro só. Vocês querem mudar essa mentalidade? Com certeza vai mudar, tá? A gente... O centro histórico, assim como muitos centros urbanos, esses movimentos são cíclicos. Regiões como centrais deixam de ser valorizadas para que novos centros sejam criados. E a gente vai viver isso novamente aqui. Os investimentos que estão acontecendo aqui no entorno demonstram que a gente vai ter um novo momento, um novo olhar para essa região aqui do Guaíba. O Cais Embarcadero foi uma pontinha disso e que demonstrou realmente que o Porto Alegrense quer um ambiente e uma conexão com o Rio Guaíba. E isso, de certa forma, nos empoderou a acreditar nesse projeto, porque a gente vai ver pessoas morando nesse entorno aqui, com certeza. Bom, rapidamente para encerrar, Kleber, previsão de conclusão em dezembro de 2023, o público, o porto-alegrense vai poder acessar esse espaço sem precisar comprar um apartamento, por exemplo? Com certeza vai. Esse foi um dos eixos centrais do nosso projeto, do nosso pensamento, inverter a lógica. As incorporadoras normalmente pensam em explorar a parte térrea como sendo a principal parte comercial. Com o apelo do Rio Guaíba, a gente quis explorar a parte do rooftop e entregar isso como um presente de Porto Alegre. Todo porto-alegrense vai poder se encontrar por aqui. Já te agradecendo, então, pedir para a Carol mostrar a vista que a gente tem aqui. Ela vai virar a câmera ali para mostrar. E de frente para o Guaíba, Kleber Sobrinho, um dos investidores aqui desse prédio que é histórico, no Centro Histórico de Porto Alegre. Planos ousados, um projeto bem ousado. Desejo sucesso. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui, Kleber. Obrigado e bom trabalho aí, Léo. Valeu, obrigado. Simone. Que bom, né? Ter essa notícia.